Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa aula de filosofia. Hoje nós temos um tema bastante interessante para pensarmos a filosofia. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e compartilhar, ok? Então vamos para a nossa aula de filosofia. Vamos iniciar pensando, refletindo, que não existe apenas filosofia no singular. Existem filosofias no plural. Então nós podemos falar de uma filosofia cristã, de uma filosofia evangélica, de uma filosofia existencialista, de uma filosofia francesa, de uma filosofia europeia e também podemos pensar numa filosofia africana. Então a temática da nossa aula de hoje é justamente essa: pensar a razão negra. Vamos ver a consciência negra dos negros. Porque uma coisa é o imaginário europeu sobre o negro. Como o europeu pensa o negro. Outra coisa é como que o negro pensa a sua própria condição como pessoa. Por isso, pensa a razão negra, a consciência negra dos negros. E nós temos grandes filósofos de matriz negra, né? Nós temos uma filosofia africana, nós temos filósofos brasileiros, filósofos estrangeiros presentes aí no cenário, né? Dessa estrutura filosófica que nós temos hoje tão rica no Brasil e fora do Brasil. Uma grande filósofa brasileira é a Djamila Ribeiro, é uma filósofa, né, feminista, negra, escritora, acadêmica brasileira, pesquisadora e mestra em filosofia política pela Universidade Federal de São Paulo. Uma grande filósofa que vale a pena aí você acompanhar o pensamento e as ideias dela. Outra filósofa é a Sueli Carneiro. Ela é fundadora do Instituto da Mulher Negra, e ela, né, é especialista em filosofia, doutora em filosofia, pela Universidade de São Paulo, que é a USP. Uma filósofa que não é brasileira, a Angela Davis, né, ela é uma professora de filosofia dos Estados Unidos. Ela foi integrante do grupo Movimento Panteras Negras. Interessante que a Angela Davis ela foi aluna do Herbert Marcuse, que é um filósofo da Escola de Frankfurt que vocês já estudaram. Um outro grande filósofo, né, é o Attila Mbembe. Ele é um pensador, um filósofo camaronês. Ele nasceu em 1957, né? E ele obteve o seu PhD em História pela Universidade de Sorbonne. E é interessante que ele ocupou várias cadeiras, né? Em várias faculdades, entre elas a Universidade de Columbia, Yale, né? A Universidade da Califórnia, dentre outras faculdades. E uma obra fantástica dele é a Crítica da Razão Negra. Uma obra bastante interessante que vale a pena você ler. E aí uma coisa que nós podemos pensar é como que o europeu entendia e via o negro. E agora, como é que o próprio negro se vê? Hoje nós vivemos numa sociedade profundamente racista, só que de maneira dissimulada. Nós vemos aí as novelas, os filmes, eles têm um estereótipo do negro, né, da cultura. Eles têm um estereótipo sobre a personalidade do negro. E aí uma coisa que nós podemos ver é a questão do conceito de negro, né? Compreender se o negro e a raça têm significado a mesma coisa no imaginário das sociedades europeias. E em consequência dessa lógica de autoficção e de autocontemplação e sobretudo de enclausuramento. Essa ideia é do Attila Mbembe, tá? E aí você vai ver que muitas vezes o negro, né, a visão que o europeu tinha do negro, essa visão estereotipada, enclausurada, como diz o Attila Mbembe, né, de exploração, de coisificação do outro. Aqui nós temos uma imagem, né, da escravidão no Congo, né, no Congo belga, né, e ali quando os negros não atingiam a cota de borracha ou de marfim, eles tinham, né, as suas mãos amputadas, e aqui um colonizador exibindo aí, né, o outro como se fosse um objeto, e aí nós entramos naquela questão da coisificação do outro, né? O outro é um objeto, não é tratado como ser humano, né? Com equidade, com respeito, com empatia. Então, mais outra cena aí dessa exploração no Congo belga. Então, o que a gente vai entender? A gente entende que a história, né? A história é a história dos vencedores, da exploração, né? Da uma mentalidade que coloca o outro como objeto. E é interessante que o negro, olha só, dentro dessa questão aí da consciência negra, do pensamento sobre essa filosofia negra, o negro passa de homem mercadoria, durante o tráfico negreiro de escravos, a homem metal.
Olha só que mentalidade. Então existem 3 momentos aí, né, que a gente pode vislumbrar. Primeiro, o homem passa de homem mercadoria, que é a questão do tráfico negreiro de escravos. E o segundo momento, a homem metal, que é a exploração mineira na África. E o terceiro momento é o homem moeda, como produto de troca no capitalismo. E aí eu recomendo, existem vários filmes, né? Estado de Liberdade, por exemplo, é um filme, e aí você vê a condição do negro, né? São realidades que nós podemos ver, que nós podemos analisar, questionar, certo? E compreender se o negro e a raça têm o mesmo significado, né? Em determinadas épocas da história, em determinados contextos, e fora as teorias que nós estudamos em sociologia, você deve ter estudado isso em sociologia, assistido em filmes, né? Sobre isso é retratado ali com muita propriedade por Quentin Tarantino, no filme Django Livre, né? Essa questão da formação do cérebro, né? do crânio, e aí eles determinavam, meu Deus, eles determinavam, né, a qualificação, a habilidade, a maestria de alguém de acordo com a formação do crânio, né? Essas teorias científicas que legitimavam a escravidão, a exploração do outro, né? Cuidado com os darwinismos sociais. Muita gente quer acreditar em certas teorias, né, que legitimam a exploração, legitimam a exclusão social, legitimam a barbárie. Então, cuidado com essas teorias, né, que vêm transvestida aí, né, de caráter científico. Muitas vezes a ciência, né, tem estado a serviço da barbárie, né, da destruição, né, da exploração e da escravidão e da morte. A escola de Frankfurt já criticou isso, nós já estudamos isso aqui no canal, né? Essa questão do esclarecimento da barbárie. Então essa questão da teoria científica a serviço do mal, da exploração. Nós vemos isso, tá aí, né? No filme Django Livre, essa cena mostra muito bem isso, né? Essa questão do crânio, gente, é um absurdo, né? E existem pessoas que infelizmente já tem os nossos dias, ainda compactuam e defendem e levantam certas bandeiras em favor aí, né, daquilo que é uma profunda ignorância cultural, intelectual, falta de empatia, né, falta de respeito para com o outro, né? Então, nós olhamos para a condição do outro e precisamos entender, né, essa questão do imaginário, da exploração. Eu destaquei aqui duas realidades que são absurdas, são uma barbaridade, né? Anúncios vendendo negros. Então, assim, diz o anúncio: escrava, vende-se uma mulata de 38 anos com um filho de 3 anos de cor clara. Compra-se um negrinho de 10 a 12 anos, falar na rua tal, tal, tal. Um outro anúncio de jornal que vinculava, né, na época, diz assim: precisa-se de uma escrava de meia idade, sem vício e que saiba cozinhar. Informações na rua tal, tal, tal. Então, nós precisamos entender que muitas vezes a lei legitimou a exploração, a lei legitimou a morte, o aniquilamento, a lei legitimou a barbárie. Então, muitas vezes precisamos questionar, pensar, filosofar em cima dessas realidades de exploração. E aí eu quero encerrar com essa nobre senhora, né, a Harriet Tubman. Ela foi uma abolicionista e ativista americana, né? E ela nasceu escrava e ela conseguiu, né, em 19 missões resgatar 300 pessoas escravizadas. Inclusive, né, a vida dela virou um filme, né, se não me falha a memória, dirigido aí e produzido pela Julia Roberts. Então, nós precisamos pensar essas realidades, pensar, né, e tomar consciência do nosso lugar na sociedade e do lugar do negro na sociedade e como o negro vive na sociedade e pensar a condição do negro, ok? Espero que essa aula possa te ajudar. O conhecimento muda as pessoas mudam o mundo. Um grande abraço, até a próxima aula. Eu te desejo sucesso e prosperidade em todas as áreas da sua vida e que Deus conceda os desejos do seu coração. Um grande abraço, até a próxima aula.